Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Bom dia, ouvintes da FM 103,3. Bom dia, você que está nos ouvindo também pela Jesus é Vida, a 96,3. Bom dia, você que está conosco pelo Facebook da Rede Cristã e também já pelo YouTube da Rede Cristã Brasil. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Ednásio Silva, hoje com uma convidada especial. Ele não está podendo fazer o programa, mas escalou um integrante da equipe multidisciplinar da Academia do Cérebro. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a tela, doutora Lívia, né? Porque eu acho que mexemos aqui, ou mexemos aí. Me dê um pouquinho mais de teto, por gentileza. Né? Hoje a doutora Lívia é quem vai fazer a abordagem aqui no programa No Divã, né? Convidada especial da equipe multidisciplinar do psicanalista Ednásio Silva. Ela que é também psicóloga e é integrante da equipe do doutor Ednásio. Né? Pois bem. Pronto, melhorou, doutora Lívia. E hoje ela quem vai fazer a abordagem. Lembrando que o programa do doutor Ednásio só vai ao ar até o dia 15. Né? Vamos fazer um programa, então, certamente amanhã, acredito. E parece-me que outra quinta-feira para encerrar essa temporada do programa No Divã com o psicanalista Ednásio Silva. Bom dia, doutora Lívia, e bem-vinda ao sistema Multistream da Rede Cristã Brasil. Bom dia, como é que vocês estão? Estamos bem, doutora Lívia, e feliz, né, tê-la aqui conosco hoje no programa. A honra. Pode falar, doutora Lívia, da sua abordagem de hoje, né, que estava observando aqui, sobre procrastinação. Falar para os ouvintes o que é isso, né? Se isso é um transtorno, um problema, o que é? Muitas pessoas elas têm a procrastinação e por falta de conhecimento elas não sabem identificar o porquê. Né? Vamos dizer que de 100% da população, 90% das pessoas elas são procrastinadoras. O seu procrastinador, o seu pastor Amaro? Eu acho que todos nós temos um pouco disso, né? Porque eu estava observando que essa questão da procrastinação, ela não é só um problema de questão de tempo, né? Às vezes é falta de inspiração mesmo, de disposição, e às vezes a gente está assim, tem dia que a gente está para baixo, né? Isso mesmo. É isso que eu vim falar aqui, né? Todos nós temos um pouco de procrastinação. Supostamente é algo natural. Porém, né? É algo natural, sim, é algo natural. Né? Principalmente quando aquelas pessoas não têm, certo, motivação para fazer tal tarefa. Certo? Quando nós fazemos uma tarefa que nos dá prazer, que é prazerosa, nós temos uma facilidade, né, maior de fazer aquela tarefa num tempo determinado, certo? Quando estamos com falta de determinação, essa tarefa, desejada ou não por nós, pode ser, vamos dizer assim, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida naquele momento. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra procrastinação. Né? Vem do latim, procrastinare, certo? E na tradução literal dela, significa à frente do amanhã. Né? À frente de amanhã. E se a gente for parar para pensar essa frase, à frente de amanhã, o que é que está à frente de amanhã? Essa é uma pergunta até para os telespectadores que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, certo? O que para você é à frente de amanhã, do amanhã? O que é que está à frente do amanhã? Não é? Então, assim, é um assunto bastante delicado, que o que é que estamos vivendo atualmente, não é? Eu costumo dizer que a pandemia ela nos trouxe muitas coisas, tanto coisas boas, certo? Como principalmente coisas ruins. A gente aprendeu muito nessa pandemia, certo? Principalmente a dar valor para pequenas coisas, Verdade. a pequenos momentos.
não é? Então, assim, a procrastinação aí já é uma pergunta também para os telespectadores, né, se vocês quiserem interagir. A procrastinação, ela faz mal à saúde? Me responda também, senhor pastor amado. Uhum. Como é algo O senhor natural, acha que a procrastinação ela faz mal à saúde? eu acredito que de alguma forma faz, doutora Lívia, porque, por exemplo, a gente às vezes deixa de fazer um exercício, deixa de mudar a alimentação, deixa de. A gente perde oportunidades, às vezes exatamente por estar para baixo, estar meio que deprimido, por não estar inspirado, né, conforme nós tínhamos falado antes, ou não estar administrando o tempo da gente, porque tem essas duas vertentes a princípio que eu conheço, né? Sim, sim, o senhor está totalmente certo. Mas quando é nos dada uma tarefa e que nós não conseguimos realizar em determinado prazo, nós nos sentimos impotentes, né? Nos sentimos a mercê, a gente tem, vamos dizer que, impossível de realizar. Pode ser uma tarefa tão pequena, uma tarefa maior, né? Então a gente vê no nosso pensamento, poxa, eu não consegui fazer essa tarefa, quanto mais uma tarefa grande. Então a gente se sente impotente, a gente sente que é agilizado, Verdade. certo? E aí vai ocasionar o quê? A famosa depressão, a famosa ansiedade. A gente fica ansioso para conseguir fazer aquela tarefa, porém o nosso corpo, a nossa mente não está preparado para aquilo, né? Então, os gatilhos são muito grandes. E aí eu trouxe, não sei se vai dar tempo, né? Porque a gente já entrou um pouco tarde, mas aí eu trouxe alguns pontos de como vencer a procrastinação, certo? Então, deixa eu botar aqui, que são muitas coisas aí, a minha mente acaba não lembrando de tudo, né? Então, assim, como ser humano, todo mundo sabe que quem comanda o nosso corpo é a nossa mente. Eu já falei aqui até sobre isso. Em algumas vezes que eu vim aqui, quem comanda o nosso corpo é a nossa mente, certo? Então, eu já falei, se a sua saúde mental não está bem, está fragilizada, o seu corpo, ele vai sofrer reações, certo? Ele vai sofrer com a mente, certo? E a procrastinação é justamente isso. Nossa mente, ela não está preparada para aquilo e o nosso corpo, ele reage, certo? Como o senhor falou, fazer uma atividade. Vamos dizer que a gente acorda de 6 horas da manhã para fazer uma determinada atividade, certo? E aí a nossa mente diz que a gente não precisa fazer aquilo. Está tão bom aqui, né? A cama está tão quentinha, a gente está tão aconchegante, para que a gente se levantar para fazer? Sendo que a gente sabe que precisa fazer aquela situação, precisa exercer aquela função, certo? Então, já vai aí, certo, a questão da depressão. Quando temos sintomas, como estamos depressivos, a gente não tem vontade de fazer nada. Mas a gente não tem vontade nem de acordar, nem de abrir os olhos. Como já escutei muitas pessoas dizendo que não queriam nem acordar, preferiam estar ali dormindo, para não ter que lidar com essas situações. E aí, vamos começar, vamos dar o primeiro ponto, certo? Entenda os seus gatilhos para mudar a rotina. Precisamos nos entender o que é que acontece com a gente, qual é o motivo, qual é a ação que acontece conosco para nos deixar assim, né? Para nos deixar, não nos deixar com vontade de fazer tal atividade. Certo? Então, primeiramente, a gente tem que entender os gatilhos e mudar a nossa rotina, certo? Segundo ponto, tenha um caderno de anotações. O senhor tem, pastor Amaro, um caderno de anotações? Tem uma agenda, né? Que adota as coisas. É, Senão, principalmente o senhor, tem que estar tem tantos organizado, né? afazeres. Tem que estar organizado, Pronto, eu estou com a senão. minha agendinha aqui. Essa já é outra, tá? Aham, Porque a muito primeira bem, do ano já acabou, muito bem. né? Então, essa aqui já peguei outra para terminar o ano. Né? Então, essa agendinha aqui eu boto muitas coisas, algumas anotações que eu faço, certo? Então, assim, é necessário a gente ter uma agenda. Porque se a gente não, o ser humano ele não tem a capacidade de lembrar de tudo,
São muitas coisas que a gente tem que fazer em um dia, certo? Então, o ser humano ele não tem essa, a gente não é super-herói, certo? A gente não é expert. Então, a gente precisa ter algum auxílio de alguma coisa. No celular mesmo, a gente tem. Se a gente passa a maioria do tempo com o celular na mão, a gente tem lá a agenda no celular, certo? A gente tem que fazer isso hoje. Certo que nem sempre a gente vai conseguir concluir as tarefas que a gente tem no dia, certo? Então, nós precisamos ter uma agenda, alguma coisa que nos lembre, certo? Terceiro ponto, conheça a sua hora mais produtiva e pare de procrastinar. Para o senhor, pastor Amaro, quais as suas horas que o senhor mais tem a produtividade, que é mais produtivo? Eu sou mais produtivo noite e madrugada. À Pronto, noite e essa parte madrugada. aí, você não conta comigo para nada, né? Que nessa parte aí eu estou no 15º sono. Eu sou mais produtiva de manhã, Muito bem. certo? Meu relógio biológico, desde a faculdade, eu sempre estudei de manhã, certo? Eu estudei na faculdade de manhã, à tarde eu estagiava, então assim, eu de noite realmente não dá para mim, certo? Então de dia eu sou mais produtiva, consigo acordar cedo, eu já tenho um horário no relógio biológico, por mais que eu bote o celular para despertar, eu já consigo acordar antes do relógio despertar, minutos antes, né? Então assim, eu funciono melhor de dia do que de manhã. Então você que está aí assistindo, procure um horário, né? Veja um horário que você se adequa mais para poder fazer as atividades, certo? Isso é importante, né? Quarto ponto, faça uma lista com as tarefas que é mais importante, certo? E te dá um alto impacto. Qual é essa tarefa que te dá mais alto impacto? Que é mais, que você tem mais dificuldade até de fazer. Então, você prepare uma lista e veja essa tarefa. Vou dar um exemplo para as donas de casa. Lavar a louça é a pior parte do dia da tarefa de dona de casa. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer primeiro ela, porque você sabe que é mais difícil. Então, vai custar mais tempo. Né? Eu estou dando só um exemplo. Né? Comece o dia com tarefas mais importantes, como eu já falei. Qual é a tarefa mais importante que você tem? Tente fazer primeiro essa, porque as demais, né, para um dialeto mais popular, fichinha, né, para as pessoas entenderem mais perfeito, assim, né? O sexto, crie um senso de urgência e evite a procrastinação. O que é criar um senso de urgência? O que é mais urgente também para fazer? Né? Seu Amaro, pastor Amaro, estou dizendo seu Amaro, pastor Amaro, É verdade. qual é para o senhor, assim, hoje, qual foi a sua atividade mais urgente? Para mim foi conseguir ajeitar essa Skype que deu trabalho. Foi o que eu estava dizendo ao doutor Ednaz aqui. O problema foi nos encontrarmos no Skype. E deu um trabalhinho, né? E aí diminuiu o nosso tempo aqui, mas tudo Verdade. bem, deu certo, né? O bom, até deixar até uma frase de encorajamento, nunca desistir. Se a gente tivesse desistido, não é para chamar. Não pode, né? Tem que perseverar. É verdade. Então, assim, não desiste no primeiro obstáculo, né? Porque você não vai poder ver o final dele. Não Verdade. vai, não vai poder ver o final da situação. Eu estava falando hoje que a gente anda, né, por uns processos, e para a gente chegar em um determinado ponto, a gente precisa passar pelo processo. E nesse processo a gente amadurece, a gente tem tantas coisas, né? E aí eu estava falando, se a gente parar no meio do processo, a gente olhar para trás, a gente já sabe o que aconteceu lá atrás, não é? E se a gente parar na metade, a gente não vai saber o que é que tem no final, né? A gente vai fazer o que é que ia acontecer lá para frente. A gente estagnou, a gente parou, certo? A gente procrastinou. Então, a gente precisa, por mais difícil que seja, a gente precisa avançar para a gente ver o que é que vai chegar lá no final, né? É até um versículo bíblico que diz que melhor é o fim das coisas do que O começo, né?
começo delas, né? É como diz aquela frase, no começo tudo é flores, Uhum. mas a flor ela tem espinhos, não é? Então, aqui, é o sétimo ponto. Afaste das inscrições, se afaste das inscrições, né? Então, assim, as coisas muito discreta, a gente vai ver aquilo ali está discreto, né? Então, assim, não vai dar muita importância para aquilo, né? E aí tem o oitavo, aproveite o processo, foi o que eu falei agora, né? Reduza as tarefas. Se você vê que você não vai conseguir fazer aquelas 10 tarefas que você tem para fazer, bota 5, não é? Porque tem pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo e acabam não fazendo nada, não é, pastor Amaro? É verdade. Tantas coisas, aí a mente fica um turbilhão de coisas para fazer e acaba que a gente não faz nada direito. Então, se tem 10 tarefas, você sabe que não vai conseguir fazer aquelas 10 tarefas, faça 5, mas faça bem feito, né? São 10 pontos. Né? O nono é, como eu já falei, reduz as tarefas. E o último ponto, crie recompensas quando evitar a procrastinação. Né? Lhe dê recompensa. O que é que eu posso me recompensar? Não, eu fiz isso. Né? Então, seja grato por você conseguir fazer. Né? Recompensa é você entender que é capaz de fazer aquilo. Né? Nós não nascemos sabedores de tudo. Né? Nós não sabemos, não nascemos conhecedores de tudo que a gente tem conhecimento hoje. A gente adquiriu o conhecimento. Não é? Então, crie recompensas. Veja quanto você é capaz, quanto você conseguir fazer aquilo. Certo? E aí tem um ponto que aqui não tem, mas que é necessário falar. E se não conseguir, tente novamente. Não é? Tente novamente. Porque muitas pessoas desistem muito fácil por muitas coisas. Mas se você quer aquela situação, se você quer almejar o que você quer, não desista. Vai aparecer inúmeros obstáculos, como eu já falei, para a gente desistir. Mas a gente quer tanto alguma coisa, por mais difícil que seja, a gente tem que continuar. Certo? Muito bem. Samara? Estou lhe ouvindo, muito bem. E deixa eu dizer aos nossos ouvintes internautas, doutora Lívia aqui, podem interagir conosco Sim, pelo chat pode fazer da Rede perguntas. Cristã, pelo chat da Rede Cristã no YouTube e também no Facebook. Lembrando que estamos com o novo aplicativo da Rede Cristã, novidade para hoje. A novidade aqui no programa no Divã, com o psicanalista da Silva, não é? E a novidade é que agora a Rede Cristã está com um aplicativo que é Rádio e TV em um só link. Inclusive, o doutor Eduardo Sim, já recebeu e depois a senhora vai receber e poder se ver aí no YouTube, claro, e também agora na TV Rede Cristã Brasil, doutora Lívia, terminando do ano com essa novidade maravilhosa. agora o canal TV, né? Rádio e TV sempre foi, né? Mas agora nós estamos em um só aplicativo, a opção Entendi. rádio e a opção TV. É a Rede Cristã evoluindo, doutora Lívia. E é necessário, né, até para a gente dar conta da demanda, Isso. né, Uhum, que são muitas. Então é necessário a gente evoluir, né, e não ficar parado. uhum, Aí é mais um ponto da é, procrastinação, uhum, né, é evolução. A gente precisa evoluir. Se a gente ficar parado, nada vai acontecer, é verdade. né? Então, são esses pontos que eu gostaria, porque eu trouxe esse tempo, né? Porque eu venho recebendo, eu tenho um Instagram profissional, Uhum, certo? Então, assim, eu sempre boto muita caixinha de pergunta e resposta. As pessoas me perguntam e eu dou a resposta. E muita gente falou sobre isso, né? Falou sobre não conseguir terminar as atividades diárias, não ter força, não ter vontade, certo? Então, esse ponto da procrastinação é um ponto para a depressão, é um sintoma para a depressão, é um sintoma para ter uma crise de ansiedade. Então, nós precisamos nos cuidar,
certo? E como é que eu posso fazer isso? O autoconhecimento. O autoconhecimento, pastor Amaro, ele é essencial para as demais. A gente falou sobre isso semana passada, não é? Uhum. O caso falou sobre o autoconhecimento. Como é que a gente vai fazer para se autoconhecer? Sozinho a gente não consegue. Parabéns para quem consegue. Eu não consigo, eu não conseguia me conhecer sozinha, né? Tanto que até hoje eu sou adepta da terapia. Eu faço terapia até porque eu ajudo as pessoas, nós ajudamos outras pessoas. E quem é que vai nos ajudar? Uhum. Quem é que vai nos compreender? Não é? Então, não é pelo fato de sermos profissionais de psicologia que a gente está isento de ter uma depressão, de ter ansiedade, de ter uma procrastinação, certo? Então, o autoconhecimento serve, a psicoterapia em si, a psicanálise, fazer psicanálise, não é? É um ponto, né? É uma forma de a gente ter o nosso autoconhecimento. Então, vocês aí que precisam, que não conseguem, certo? A nossa clínica aqui, a Academia do Cérebro, ela está disposta a lhe atender. Certo? Aqui vocês vão encontrar vários profissionais, não só eu, mas como o doutor Inácio, que é vou dizer que é o carro-chefe, né, Uhum. da nossa clínica. Existem outras também, psicólogas. Então, procurem ajuda, né, entre em contato com a clínica, para poder melhor entender como é nosso serviço. E é isso. Muito bem, doutora Eu Lívia. tentei Uhum. estudar o máximo do que eu podia por causa do tempo, porque a gente sabe que hoje o tempo foi um pouquinho escasso, né? Devido aos nossos problemas técnicos. Uhum. Ok, lembrando, né, que hoje a doutora Lívia, ela fez o programa aqui no lugar do doutor Inácio, né, convite dele, já participou de outros programas e é uma pessoa, assim, competente, indicada e integrante da equipe multidisciplinar do doutor Inácio, que já comunicou Sim. num programa anterior, né, que na terceira edição do Divan, ano que vem, se assim Deus nos permitir, haverá Sim. momentos que ela quem estará fazendo o programa, devido à correria do doutor Edinásio. Como sempre, excelente Se abordagem. quiser, vai ter muitas oportunidades. Uhum. Bem-vinda, viu? E lembrando aos Obrigada, nossos ouvintes, agradeço. tá certo, doutora Lívia, e lembrando aos nossos ouvintes que o doutor Edinásio estará encerrando a programação dele amanhã, dia 15, né, doutora Lívia? Ele vai entrar de férias, né? Sim, sim. A clínica também, que a gente só funciona até amanhã. E a clínica também? Uhum. A clínica também. Vai dar uma reformada, vai dar uma ampliada para receber nossos pacientes com melhor conforto. É uma férias coletiva, né? Então acho que eu vou tirar férias também. Pronto, vou tirar férias também. Aproveitar, vou tirar férias também. Esse é o parecido do Bernardo que eu estava dizendo, isso pode tirar também. Tá certo. Um abraço, doutora Lívia, e até a próxima. Abraço e agradeço a atenção. Estou contar aqui com vocês. Foi muito massa, valeu. Já quero também, né? Já que é a última do ano, Sim. né? A minha última participação, quero desejar um Feliz Natal para todos. Sim, Feliz Natal. Certo? Feliz. Prosperando. E por mais que as coisas não estejam dando certo, né? Acredito que vai chegar a dar certo um dia. Para dar certo, tem que dar errado algumas vezes, mas no final vai dar certo, então não desista. Se você fez planos e metas que não foram realizados esse ano que vem tem mais, certo? A gente sabe que foi 2 anos atípicos, né? Foi anos muito difíceis que a gente estamos enfrentando. Então, só a oportunidade de você estar com vida, estar aqui conosco, escutando, né? Ter a oportunidade, você já é um vitoriosa, você já é um vitorioso, né? Se sintam vitoriosos, não baixem a cabeça, certo? Não baixem a cabeça para as adversidades, as circunstâncias da vida, porque elas vão existir, né? Enquanto a gente estiver aqui na Terra, nesse plano de carne e osso, adversidades vão existir. Então, o que é que você vai fazer com essa adversidade? O que é que você vai fazer para que isso te traga até também alguma experiência? Porque já percebeu, pastor Amário, que a gente só aprende no processo, nas adversidades? É verdade.
Nós aprendemos muito, né? Nós aprendemos a ser melhores como pessoas, como ser humano em si, como os pais, como filho, né? Como pastor, como psicólogo. Então a gente aprende muita coisa. Então não jogue fora as adversidades, né? Traga alguma coisa de bom que elas trouxeram para vocês, certo? Né? Que vocês possam ser felizes e entender que a felicidade, nós não precisamos ser só felizes em momentos bons, né? A gente também pode ser feliz em momentos de dificuldade, certo? Um beijo para vocês, um abraço e até mais. Até mais. 2022 está chegando aí. Amém. Um abraço. E feliz ano novo aí também. Feliz Natal para todos da Academia do Cérebro. Muito obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, você acabou de ver e ouvir aqui a doutora Elívia Fernandes no programa da Academia do Cérebro, né, doutor Inácio, no divã com ele. O programa encerra amanhã esse segundo ciclo aqui do sistema multistream da Rede Cristã Brasil. Ok? Divulga, compartilha. Lembrando que estamos com o novo aplicativo da Rede Cristã, que agora é rádio e TV, viu, pessoal? Compartilhe esse link. Você que tem um contato da Rede Cristã, o 987-24989, recebeu o nosso novo aplicativo. Então divulga, por favor, aí, tá certo? Dá essa força para a Rede Cristã que está cada vez mais evoluindo. Um abraço.